Você acha que já conhece a Bíblia? Que já ouviu suas histórias mais impactantes? Hoje vamos explorar uma passagem que muitos evitam. Não é a história de um grande milagre, de reis gloriosos ou de profetas poderosos. É a história de um povo à beira do caos, onde a escuridão moral consumiu a luz e a justiça pareceu desaparecer. Essa é a história de Juízes 19. Uma narrativa de traição, violência e tragédia que vai desafiar tudo o que você pensa sobre as Escrituras. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai abalar sua alma e fazer você questionar o que significa ser humano. O vídeo que você está prestes a acessar aborda a história de Juízes 19, uma das passagens mais sombrias e impactantes da Bíblia. Ele contém descrições de violência e eventos extremamente perturbadores que podem ser emocionalmente desafiadores. Se você é sensível a temas como abuso, violência ou tragédias humanas, recomendamos que não assista a este conteúdo. Sua saúde emocional é muito importante e não há problema em evitar materiais que possam desencadear lembranças ou sentimentos difíceis. Nossa história começa em um momento difícil para Israel. Este é o período dos juízes, uma época em que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Não havia rei, não havia uma liderança clara, apenas caos e um povo que se afastava cada vez mais de Deus. Em meio a essa confusão, conhecemos um levita que morava nas montanhas de Efraim. Ele era um homem separado para servir a Deus, mas sua vida pessoal estava longe de refletir esse chamado. Ele tinha uma concubina e a relação entre eles estava quebrada. Algo grave aconteceu e essa mulher fugiu para a casa do pai, em Belém de Judá. Pense nisso. O que poderia fazer alguém abandonar tudo e fugir? Será que ela estava em perigo? Ou será que ela mesma cometeu algum erro grave? A Bíblia não nos diz, mas é impossível não sentir o peso do silêncio dessa mulher. 4 meses. Esse foi o tempo que o levita esperou antes de ir atrás da mulher que fugira. O que passou por sua mente durante esse tempo? Talvez ele tenha pensado em suas falhas. Talvez tenha nutrido mágoa pela humilhação de tê-la abandonado. Ou será que sua decisão de buscá-la era mais sobre orgulho e posse do que sobre amor? O pai da mulher o recebe com alegria e por um momento parece que a tensão se dissolve. A comida, risadas, hospitalidade. Tudo indica que essa é uma história de reconciliação. Porém, enquanto os dias passam, algo na atmosfera não parece certo. Por 5 dias, essa insistência continua. Por que o sogro estava tão relutante em deixar a filha partir? Será que ele sabia dos perigos do caminho? Ou será que ele via algo no levita que o preocupava? E você? Já esteve em uma situação em que tudo parecia bem por fora, mas havia uma inquietação, um pressentimento de que algo estava errado? Essa partida ao cair da tarde foi o início de uma tragédia. Se eles tivessem partido mais cedo, talvez tivessem encontrado abrigo seguro antes que a noite chegasse. Mas agora, cada passo os aproximava de um destino sombrio. Ao entardecer, o grupo chega à cidade de Gibeá, pertencente à tribo de Benjamim. Estão cansados, exaustos da viagem e procuram abrigo. Naquele tempo, era costume que viajantes fossem recebidos por moradores da cidade. Era um ato de hospitalidade, um reflexo da fé e dos valores daquela sociedade. Mas em Gibeá, ninguém os acolhe. As portas permanecem fechadas, as janelas são trancadas e os olhares desconfiados dos habitantes os seguem de longe. O silêncio da praça central é quase opressor e a noite começa a cair. Horas se passam, a escuridão avança e com ela a vulnerabilidade do grupo aumenta. Então, finalmente, um homem idoso vindo do campo passa por eles. Ele é um trabalhador, cansado, mas generoso. Ele se aproxima e oferece abrigo em sua casa. Por um momento, há um alívio. O levita, sua concubina e o servo entram na casa simples do idoso.
Lá dentro há um pouco de calor, um pouco de segurança. Mas algo permanece estranho. O idoso olha para a porta com frequência, como se estivesse esperando que algo acontecesse. E então, o silêncio é rompido. Homens da cidade cercam a casa, batem na porta, gritam. Suas palavras são cheias de maldade e exigem o impensável. Traga o homem que entrou na sua casa, queremos conhecê-lo. O anfitrião, tomado pelo pavor, abre a porta apenas o suficiente para implorar. Por favor, meus irmãos, não façam essa maldade. Este homem é meu hóspede, não cometam tal atrocidade. Mas os homens de Gibeá não se importam. A multidão continua a exigir o levita. Desesperado, o idoso oferece sua própria filha e a concubina do levita, implorando que os homens poupem seu hóspede. E então, o levita faz algo inimaginável. Ele toma sua concubina e a entrega à multidão, fechando a porta atrás dela. A noite é longa. Do lado de dentro, o silêncio domina, enquanto do lado de fora, os gritos de dor e desespero preenchem o ar. Quando a manhã chega, a porta é aberta. Lá está ela, caída à soleira, suas mãos estendidas, como se buscasse refúgio na última força que tinha. E você, o que teria feito? Essa é uma história que nos força a encarar a escuridão, não apenas nos outros, mas em nós mesmos. O silêncio da cena é cortante. Não há palavras, não há lágrimas, apenas o peso esmagador de tudo o que aconteceu. Em silêncio, ele a leva para casa. O que passou pela mente daquele homem? Seria remorso? Seria raiva? Ou apenas uma tentativa fria de transformar a tragédia em algo que servisse aos seus próprios interesses? O que acontece a seguir é mais do que chocante. É o tipo de ato que ecoa como um grito de desespero por toda uma nação. O levita, com um semblante inabalável, corta o corpo da mulher em 12 partes. 12 partes, cada uma enviada para uma tribo de Israel, não acompanhadas de palavras, mas carregadas de uma mensagem. Olhem o que permitimos que acontecesse entre nós. Imagine ser uma dessas pessoas. Abrir aquele pacote, ver com seus próprios olhos a prova de quão fundo o povo havia caído. Foi assim que a tragédia se transformou em um chamado à guerra. Israel se uniu contra a tribo de Benjamim, que havia permitido a atrocidade em Gibeá. Mas o preço dessa união seria devastador. O resultado foi uma guerra civil brutal. Tribos que deveriam ser irmãs agora se enfrentavam. Milhares de vidas foram perdidas e a tribo de Benjamim quase foi completamente exterminada. E no fim, Israel havia corrigido uma injustiça cometendo outra. Essa história nos obriga a encarar verdades difíceis. O levita, que deveria proteger, falhou. Os homens de Gibeá, consumidos pela depravação, destruíram vidas. E o resto de Israel, tomado pela fúria, quase exterminou uma de suas próprias tribos. Será que somos tão diferentes? Não continuamos permitindo que injustiças cresçam até que a dor se torne impossível de ignorar? Não respondemos muitas vezes ao mal com ainda mais mal. Juízes 19 nos mostra a consequência de uma sociedade que se afasta de Deus, onde cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos. É desconfortável, mas necessário. Agora eu pergunto a você, o que essa história diz ao seu coração?